Hoje, 14 de outubro de 2025, o noticiário expõe tensões no Brasil e no cenário internacional. Em Brasília, o STF virou alvo de críticas após Alexandre de Moraes admitir que a PGR usou provas fora dos autos e não apresentadas à defesa, revelando um tribunal disposto a flexibilizar direitos básicos e reforçando a desconfiança pública. No mesmo dia, rumores indicam que Gilmar Mendes poderia antecipar sua saída antes de 2030, após Barroso abrir precedente ao anunciar a aposentadoria precoce, o que daria a Lula o poder de indicar até 5 ministros e consolidar maioria na corte. No exterior, Donald Trump recebeu Javier Milei na Casa Branca, logo após anunciar um resgate bilionário de 20 bilhões de dólares à Argentina, visto como gesto estratégico de apoio a um aliado regional em crise. E, paralelamente, Trump confirmou mais um ataque letal em águas internacionais contra um barco próximo à Venezuela, matando 6 suspeitos de narcoterrorismo. A ação, elogiada como defesa da segurança americana, elevou a tensão diplomática com Caracas, que classificou o episódio como agressão. Um dia marcado pela fragilidade da justiça brasileira e pela ofensiva dos Estados Unidos no tabuleiro sul-americano. É o que vamos tratar nesta segunda edição de nosso programa de análises, que está começando agora. Fique por aí que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu sou a Gilvânia, há muito tempo que eu sinto muitas dores nas minhas costas, eu ia para o ortopedista, passava remédio, tomava, dava uma melhorada, mas continuava as dores. Mas quando eu vi a propaganda do Articulark, eu disse, agora é a minha bênção, vou receber ela. E eu comprei, tomei no primeiro pote, eu já senti bem melhor, estou bem melhor, estou leve, eu senti um peso no meu corpo, dormia e acordava estressada de dor, mas para a glória de Deus, esse suplemento foi uma bênção. E eu não me arrependo de ter comprado ele e indico para outras pessoas, porque é muito bom. Graças a Deus. Olá, Paulo. É com grande alegria que eu venho aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso falar sobre esse produto sensacional, falar sobre esse produto que dispensa comentários, que de fato está transformando a vida de muita gente. Nós fazemos questão todos os dias de colocar depoimentos, de colocar histórias, testemunhos reais de pessoas, de clientes que estão tomando esse produto, que estão tendo realmente uma mudança no seu dia a dia. E é claro que a gente, quando fala de dor, a gente está falando de um sofrimento que começa bem pequeno, mas ele chega no estágio que faz você perder noites de sono, que faz você ter ansiedade, que faz você trabalhar menos, que faz você se sentir incapaz. Quem sofre com dor, sofre de verdade, e só quem passa por isso é quem entende. É só quem sente na pele, é só quem gasta tudo que tem de dinheiro com remédio de farmácia, é só quem passa noites em claro sem dormir por conta da dor que entende o que passa. Então, para você que tem essa rotina, infelizmente, dessa forma, não está conseguindo trabalhar direito, você que trabalha com repetição, você que tem uma carga excessiva durante o dia e quando chega à noite não consegue mais aproveitar a família, não quer saber da esposa, não quer saber do marido, só quer saber de cama e travesseiro porque não aguenta mais o desgaste. Gente, o Articulark é o único produto no Brasil comprovado pela Anvisa, Ministério da Saúde, que tem a maior eficácia, que consegue acabar com a dor já na primeira semana de uso. É incrível a força que esse produto tem. E o resultado dele é muito rápido assim, já é na primeira semana, justamente porque ele tem uma fórmula dedicada para isso. É uma fórmula que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, ele tem já o magnésio, ele já possui a cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo é que esse produto é um produto rico em ácido hialurônico ortopédico. E hoje o Articulark,
é o que tem de mais tecnológico para você que sofre com dor, porque o ácido hialurônico hoje ele substitui o que a prótese faz. Ele entra no lugar da cirurgia. Hoje para quem tem desgaste, hoje para quem tem osso batendo com osso, hoje para quem tem aquele desgaste acelerado e tá estralando, tá dando aquela inflamação crônica, não tem para onde correr. Ou você faz uma cirurgia, ou você faz um enxerto, infiltração, aplicação de ácido hialurônico, que é um resultado instantâneo. Eu vou dar um exemplo, um atleta profissional de alto rendimento, quando tem uma lesão, quando tem uma pancada, um desgaste, alguma coisa, o departamento médico, eles aplicam essa infiltração para resolver na hora. O que demoraria semanas ou meses, resolve em dias. Então é por isso que o articular, que hoje é o que tem de mais tecnológico, é o único produto que acaba com a dor em uma semana de uso. Então para você que está me ouvindo agora, que sofre com artrite, artrose, você que tem desgaste no joelho, osso batendo com osso, fibromialgia, você vai pegar o telefone e vai aproveitar a promoção de hoje, porque hoje, para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, vai ter um mega de um desconto e o pagamento só para novembro. É isso aí, você vai pagar só em novembro, então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação ela é gratuita. A entrega do produto ela é imediata. Eu vou te entregar o produto agora, você vai receber, vai usar, vai sentir toda a diferença, vai contar o seu depoimento aqui com a gente e você só paga em novembro e ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, pomada diurna, pomada noturna, ganha um aparelho de massagem profissional e aquele robô aspirador que vai limpar sua casa para você e tem condição especial para você que é aposentado ou pensionista. Então ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. E agora preste muita atenção em mais esse fato alarmante envolvendo o judiciário brasileiro. O julgamento conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes expôs uma distorção alarmante no sistema judicial brasileiro. Ao admitir que a Procuradoria-Geral da República utilizou provas que não estavam nos autos e às quais a defesa nunca teve acesso, o Supremo Tribunal Federal mostrou ao vivo para todo o país, através da TV Justiça, que nem mesmo as regras mais elementares da justiça estão sendo respeitadas quando se trata de decisões políticas de alto impacto. Veja agora o que disse o ministro. Isso iria constar já no meu voto, mas como foi citado da tribuna, até para facilitar o trabalho de Vossas Excelências, há realmente, na página 113 das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, a citação de uma prova descoberta num grupo de WhatsApp, eleições 2022, derivada da extração de dados do celular de Flávio Botelho Peregrino, que foi ex-assessor de Walter Braga Neto. Essa prova foi obtida a partir da PET 13299, onde foi determinada a prisão preventiva do réu Braga Neto e busca e apreensão, que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2024. E não houve realmente, como citado da tribuna, não houve por parte da Procuradoria o pedido de compartilhamento dessa PET 13299. Então não consta nos autos essa prova citada do IPJ 2263992/2025 não consta nesses autos. Uou! Isso é muito sério e preocupante também. A revelação feita em plenário pelo ministro Moraes de que a PGR apresentou elementos fora do processo é mais do que um deslize processual. É a confirmação de um tribunal disposto a flexibilizar direitos fundamentais para sustentar narrativas e impor condenações.
o contraditório e a ampla defesa, que deveriam ser princípios intocáveis, foram atropelados em rede nacional. O julgamento, em vez de reforçar a imagem do Supremo como guardião da Constituição, reforçou justamente o oposto. A ideia de um tribunal que atua como parte interessada, secretamente, longe das ações da defesa, desrespeitando as garantias que deveria proteger. O que é isso? Esse tipo de conduta gera um efeito devastador sobre a confiança pública. Se a mais alta corte do país admite provas secretas, fora do alcance da defesa, o que resta ao cidadão comum diante do poder do Estado? A justiça deixa de ser um espaço de equilíbrio para se tornar uma arena de imposição, em que a forma pouco importa e o resultado já parece pré-determinado. Mais do que um erro, o julgamento simboliza um projeto de poder que se sustenta na erosão das regras do jogo democrático. O país precisa de magistrados comprometidos com a lei e não de elementos que, investidos de autoridade, se coloquem acima dela e transformem o processo penal em instrumento político. É por essas e outras que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança disse que o Brasil não tem mais saída e que está em um curso muito perigoso rumo à ditadura. Veja. O que a gente precisa pautar aqui é que essa interferência no sistema eleitoral brasileiro já ocorreu e agora os Estados Unidos se vê no querer desamarrar esse nó que eles criaram. Criaram aqui um governo ilegítimo, na percepção dos Estados Unidos. Tem um governo ilegítimo que deteriorou as instituições ainda mais, já estavam preparados também para receber esse governo. Vamos lembrar que o PT nunca deixou de governar, independente do governo, porque o Estado é do PT. O Estado foi criado pelo PT, todas as nomeações, desembargadores, juízes, nas universidades, todos os sistemas burocráticos são nomeados e comandados pelo PT, ou com viés muito forte de esquerda. Então bastou só entrar esse líder, entre aspas, meramente popular, para justificar que teve aí um processo de fato democrático, para a máquina toda fascista, socialista, começasse a funcionar contra a população brasileira. E é isso que a gente está vendo agora. E quem ajudou nesse processo foi os Estados Unidos. Houve interferência. Agora, ele tem que desamarrar esse nó. Por quê? Institucionalmente, eu vou deixar isso bem claro para quem está nos escutando, tá? Eu sou deputado federal e eu estou dizendo de quem convive com esse problema, e os outros deputados, adoraria que outros também pudessem falar isso. Mas institucionalmente, o Brasil não tem mais saída. Estamos num curso inexorável à ditadura. Não há mais separação de poderes. Não há mais integridade das instituições. Elas não representam nenhuma lei, nenhuma ordem. Essa lei e ordem está sendo violada sistematicamente. A gente já sabe disso. Mas agora o que vem na reposição? É a arbitrariedade. É quem ocupa o cargo do julgador. É a arbitrariedade deles. É isso que a gente precisa colocar aqui para a população brasileira. Então, se não tem qualquer tipo de intervenção externa de um outro país, então a população tem que se mobilizar. Essas são as duas forças exógenas que vão poder fazer mudança no Brasil, porque institucionalmente a gente não tem saída de uma ditadura tal qual está sendo construída. Vamos comentar sobre isso com o nosso especialista e professor também, Alfredo Bessoff. Olá, Alfredo, seja muito bem-vindo a essa nossa segunda edição. Aí fica complicado. Como é que você vai condenar um réu a 27 anos de prisão sem dar o direito de defesa a ele? Por que o direito de defesa? Não adianta dizer que foi dado o direito de defesa, porque nesse caso não foi. A partir do momento em que se reconhece que a prova foi secreta, não foi apresentada, não está no processo, a defesa não viu a prova de que o seu cliente está sendo acusado. Então isso é muito grave, porque aí você tem que acreditar apenas no que os magistrados estão dizendo, naquilo que os julgadores estão dizendo. A defesa precisa ver uma prova para se condenar uma pessoa a 27 anos de detenção. Isso é gravíssimo. E se essa prova não existe? E se o magistrado simplesmente disser,
Não, vamos condenar. Queremos condená-lo, mas precisamos de prova. Não, diga aí que nós temos a prova, que a prova pegou fogo e desapareceu, mas que nós vimos, e nós vimos é o suficiente. Não pode acontecer isso, sim. Porque se acontecer assim, acontece também do jeito que o deputado Luiz Felipe acabou de dizer. É o autoritarismo, isso não pode, isso é inconstitucional, isso é crime, Alfredo. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito boa noite aos nossos caríssimos netespectadores. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Bom, todos nós já recebemos mensagens em nossos celulares dizendo, permitindo que você olhe só uma vez e aquele documento some. Esse é um caso típico daqueles enredos de filmes de quarta ou quinta categoria, onde personagens somem num lugar, aparecem em outro, como em passe de mágica. Alguém viu a minuta do golpe? Essa é a primeira questão. A minuta do golpe é o exemplo clássico de improvisação. É a chamada criatividade processual. Nós estamos observando ritos processuais criados ao acaso ou segundo a necessidade. Se nós formos realizar um efetivo escrutínio de todo esse processo envolvendo o chamado golpe ou tentativa de golpe, nós iremos nos deparar com uma situação muito clara e muito simples. Partiu-se da condenação de uma pessoa, de um grupo de pessoas, para então formar o enredo, para então formar todo o recheio. É como se a obra fosse entregue pronta e depois se buscasse apenas as muletas, os desvios, os corrimões por onde eles pudessem se segurar. Nós estamos vivendo um momento muito sério, muito grave da vida nacional. A destruição das estruturas que deveriam garantizar ao cidadão o direito a uma justiça real, imparcial, justa e cega. Nós estamos observando apenas e tão somente, Paulo, a questão da criatividade tantas e tantas vezes já decantada. Nós estamos observando claramente que nós tivemos hoje, um ciclo de improvisações. Olha, busca uma prova lá, vai lá na despensa, vai lá no armário, está lá no armário tal, tem uma prova que pode... mas é de um outro processo, não tem problema, traz aqui que a gente encaixa. É esse obscurantismo que a nossa justiça está praticando, que coloca em risco totalmente a confiança da sociedade nesses processos todos. Volto a dizer, sumir, não mostrar, não comprovar, acreditar que o povo ainda possa ser manipulado por uma desinformação tão infantil. Sumiu um documento, não tem uma prova, mas não tem problema. Nós vimos a prova. E se nós vimos, basta. Porque nós temos a convicção da importância dessa prova. Não estamos preocupados quem e onde ela está, mas que ela existe porque nós a vimos. E se nós a vimos, nós podemos julgar segundo uma prova que só nós vimos, ainda que não saibamos onde está. Bem, só que se trata de seres humanos, são seres biológicos. Vamos supor que um magistrado desse ou quem está envolvido nesse julgamento, no processo, na condenação, esteja passando por alguma debilidade ou que esteja passando por alguma dificuldade biológica. Alguma coisa que ninguém saiba. Alzheimer, demência, ou alguma coisa dessa natureza. E aí o cara disse, eu vi. Está alucinando. E aí você vai acreditar e acabou, vai condenar o cara a vida inteira na cadeia? Veja, como é que você vai culpar um suspeito de assassinato, sendo que você não encontra o corpo nem a arma do crime? Como é que você vai condenar?
E se o cara aparecer, a vítima aparecer amanhã ou depois? Então você não pode condenar. Isso me faz lembrar, em 1995, Alfredo, o julgamento de O.J. Simpson, porque isso acontece no mundo inteiro, é assim, se não há prova, não há crime. Você lembra do O.J. Simpson, ator americano, ex-jogador de futebol americano? Ele tinha um excelente advogado que ficou famosíssimo, o Johnny Cochran. Por que ele ficou famoso? Porque diziam que o O.J. Simpson havia matado a esposa e o personal trainer dela usando uma luva que disparou. Encontraram uma luva na casa do cara. E aí, dentro do tribunal, o Johnny Cochran pediu ao O.J. Simpson, quem se lembra disso, que vestisse a luva. E a luva não entrava na mão dele. Então, se a luva não entrava na mão dele, aquela luva não podia ter sido usada por ele naquele crime. E aquilo ali foi o suficiente para absolver o O.J. Simpson, que depois, mais tarde, veio a falecer. Mas ele foi absolvido ali porque não havia provas. Pelo que nós estamos vendo hoje, só para você concluir, se fosse aqui no Brasil, no Supremo Tribunal, iriam dizer que o O.J. Simpson tomou alguma vitamina, alguma proteína que fez a mão dele crescer, mas que aquela luva era dele sim e ele deveria ser condenado por isso. Se fosse aqui, pelo que nós estamos vendo, isso destrói a confiança da população no judiciário brasileiro. Fala, Alfredo. Há um caso na história brasileira que é tido como um dos maiores erros do judiciário. Não sei se vocês já ouviram falar do crime dos irmãos Naves. O crime dos irmãos Naves é uma nódoa, é um erro de uma dimensão que as pessoas não podem nem imaginar. Em 1937, Benedito Pereira Caetano desapareceu após vender uma safra de arroz. E aí ele desapareceu. E tipificaram os irmãos Naves como responsáveis pelo crime. Eles foram torturados, eles foram obrigados a confessar, foram absolvidos e recondenados. Anos depois, o Benedito voltou a aparecer. É considerado um dos maiores erros do Judiciário Nacional. Exatamente nessa circunstância, Paulo. Apontaram que os irmãos Naves teriam matado o seu Benedito, e aí aconteceu toda a destruição da família. Eu conheço bem essa história, isso aconteceu em Araguari, porque o meu sogro, que é de Araguari, chegou a conhecer os irmãos e a família Naves e o que eles sofreram nas mãos da justiça. Portanto, nem essa criatividade eles conseguem ter, Paulo, porque esses erros do judiciário brasileiro perpassam a história, mas não é porque eles já aconteceram, não é por causa de todos os problemas que já aconteceram ao longo da história que nós iremos considerar que tais absurdos possam ser tidos como normais. Nós temos que lutar para que a justiça exista para fazer justiça, não para fazer justiçamento, como no caso do crime dos irmãos Naves e também no caso desse golpe de Estado que nunca existiu, mas que foi um grande golpe construído com narrativas que não se sustentam e que entrará para a história como um erro jurídico e um erro político que não poderá ser restaurado, dada a gravidade de tudo que está sendo descoberto já agora. Alfredo, ninguém pode querer que a gente pense de uma maneira diferente, porque diante de fatos como esse, veja bem, em qualquer julgamento, a dúvida é pró réu. Se há dúvida, o réu tem que ser beneficiado. Ele só pode ser condenado quando houver a absoluta certeza. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, não há como não pensar que se trata de um julgamento político, um julgamento injusto. Imagine essa situação toda em qualquer outro lugar, com os personagens totalmente diferentes, com os atores
completamente diferentes. Você acha que um juiz de primeira instância ou de segunda instância, um juiz de verdade, iria condenar um réu sem prova concreta? Como é que você fala em golpe de Estado, como você fala, em minuta de golpe, e essas minutas não aparecem? A defesa não sabe como defender o seu cliente, porque não teve acesso aos processos, e aí ele passa a ser contaminado inteiramente e deve ser anulado num processo justo, de devido processo legal, dentro de uma democracia. Ele não pode seguir adiante. Deveria ser anulado. De maneira alguma poderia seguir adiante. E a PGR, muito menos, a PGR deveria dizer o seguinte: olha, nós não temos essa prova. Ou se tem essa prova, por que que essa prova não é anexada ao processo? O que é isso? São estagiários? São pessoas que estão começando na carreira judiciária agora? No Ministério Público nesse momento? Será que ninguém sabe disso? Qualquer estudante do primeiro semestre de Direito já sabe. Para você condenar um réu, você precisa de prova absoluta? Aí complica demais, Alfredo. E olha, vamos mais à frente. Por isso que começaram a circular em Brasília, nesta terça-feira, rumores de que até o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, também poderia antecipar a sua saída da corte antes da aposentadoria compulsória marcada para o ano de 2030. As especulações cresceram após a decisão do ministro Barroso de deixar o tribunal. A tese que ganhou corpo é a de que ministros mais antigos, como Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, que também está aí cogitando deixar, segundo o que está circulando pelos corredores em Brasília, poderiam seguir o mesmo caminho, permitindo que Lula ampliasse sua influência sobre o Supremo, ao indicar até 5 dos 11 integrantes. A movimentação é vista como estratégica. De um lado, garantiria ao governo uma maioria sólida no tribunal. De outro, afastaria ministros veteranos da pressão política e do risco de sanções internacionais. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Não vai afastar. E vamos ver o que poderá acontecer com o ministro Barroso. O anúncio precoce dele, do ministro Barroso, criou um precedente, aumentando a atenção sobre os próximos passos dos colegas de toga. Enquanto apoiadores do governo tratam o assunto com ironia, opositores enxergam aí a possibilidade como um golpe silencioso para moldar o STF por décadas. Apesar disso, Gilmar Mendes continua demonstrando resiliência e não dá sinais concretos de renúncia, o que indica que, por ora, os boatos fazem parte mais do clima de polarização do que de uma decisão real e iminente. Só lembrando que quando os boatos começaram a surgir, o ministro Barroso também dizia que não iria se aposentar tão cedo. Quem se lembra disso? E olhe no que deu. Alfredo, em Brasília, onde há fumaça, sempre há fogo, né? E a Rádio Peão nunca falha, não é? Já ouviu falar na Rádio Peão? Sim, tem a Rádio Peão e a Rádio Corredor, são as duas emissoras mais escutadas. Mas eu sempre gosto, me desculpe quando eu caio um pouco para a informalidade, mas eu gosto muito de lembrar o meu saudoso pai. Meu saudoso pai dizia o seguinte: filho, muito cuidado, as paredes, o problema não é elas terem ouvidos, o problema é quando as paredes têm línguas. E geralmente as paredes de Brasília falam aquilo que escutam. E o que as paredes em Brasília andam escutando são confissões de medo. Não adianta nada o ministro Barroso chorar, o ministro Barroso pedir para sair, não adianta nada o ministro Barroso pedir para silenciar, para tentar ficar escondidinho, porque, na verdade, o ministro Barroso sabe perfeitamente que não vai adiantar nada.
O ministro Gilmar Mendes, que ainda arrosta uma certa empáfia, sabe perfeitamente que não adianta sair dos holofotes, porque o ciclo da história já vem sendo moldado lá fora, aqui de fora. O mesmo para Carmen Lúcia. São pessoas que são fracas para o embate. E também são pessoas muito perigosas para o sistema, Paulo. E eu quero que os nossos netespectadores entendam esse aspecto. O Barroso, que pediu aposentadoria antecipada, ele é também uma bomba relógio contra o próprio sistema. Porque como o Barroso tem toda a sua vida emocional, profissional e todos os seus sonhos de vida residem e passam pelos Estados Unidos, a Rádio Corredor ou a Rádio Peão de Brasília também começam a cogitar a possibilidade de que ele peça para fazer uma delação premiada nos Estados Unidos. El Pollo teve que fazer essa delação lá. Você imagina então, Paulo, a angústia que permeia a cabeça, o emocional das pessoas. Porque, sejamos francos, o ministro Barroso, ele destruiu toda a sua trajetória profissional. E daquele homem arrogante, falante e sempre apto a um bom xiste, como perdeu o Mané, hoje é um homem acuado. E um homem acuado pode ser um perigo para o sistema. Não sei como você avalia, mas eu sei que eu tenho. A gente recebe muitas informações de que, se ele não conseguir recuperar os seus bens imóveis pelo caminho, digamos, de sair do foco, ele pode aceitar, pode até mesmo cogitar em fazer uma delação premiada, revelando todos os podres da relação entre o governo do Brasil, o governo dos Estados Unidos, o nosso judiciário e entidades e instituições norte-americanas. Se a gente tivesse que fazer uma comparação entre o ministro Barroso e o Felipe Martins, a gente visivelmente diria com toda clareza, com toda certeza, que o ministro Barroso não tem a mesma força, a mesma resiliência e a mesma fé e convicção de Felipe Martins. Felipe Martins foi até o fim. Queriam que ele fizesse uma delação de uma coisa que não existiu, que ele mentisse, que ele expusesse uma pessoa inocente, e ele disse não. Por ser um cristão, um religioso, disse não, que não iria incriminar um inocente. E aguentou todo tipo de sorte ruim por isso aí. Talvez por isso ele esteja sendo condenado, porque quem está condenando achou que ele afrontou, que ele desafiou aquele que tem a caneta na mão. Talvez tenha sido isso, não sabemos. Mas a verdade é que Felipe Martins aguentou, até mesmo o que foi denunciado por ele e pelos advogados de defesa, uma tortura. Passou mais de 20 dias numa solitária, um mês, quem sabe, sofrendo, sem luz, com frio, mas resistiu. Então hoje a gente vê a situação do ministro Barroso, que teme, que projetou a vida dele para o futuro inteiro, pós-trabalho, no STF, filhos e todo mundo, para dentro dos Estados Unidos. É o país que ele gostaria de morar, de viver, e tinha tudo caminhando ou encaminhado para isso, principalmente os filhos. Não tem coisa pior do que você estragar o futuro dos seus filhos. Porque o sonho dos seus filhos são os seus sonhos, a sua realização. E se ele destrói aquilo ali, é como se ele destruísse a continuidade da vida dele. Então veja, diante disso, ele mesmo disse que tem muito a perder, que representa muito para ele esse bom relacionamento com os Estados Unidos. Então sim, é possível, se fosse uma provinha de vestibular aqui, Alfredo, entre sim e não, nós marcaríamos que sim,
Ele é um candidato fortíssimo para uma delação premiada. Agora eu te faço uma pergunta, que está muita gente dizendo, com a saída dos ministros, a indicação de Lula, você pode barrar isso por até 20 anos. É possível. É possível, mas veja, há algumas atenuantes por aí que eu queria ouvir a sua opinião. Não seria também trocar 6 por meia dúzia? Porque veja, a ministra Carmen Lúcia saindo, ela foi indicada pelo Lula. Lula apenas ia indicar um lugar para ela, ou seja, uma vaga do PT. O ministro Barroso foi indicado por Dilma Rousseff, do PT, então seria uma vaga de um para o outro, do mesmo partido. E o ministro Gilmar Mendes, se sair mesmo, ele foi indicado por Fernando Henrique Cardoso, que também era de esquerda. Então, daria tudo na mesma. Seriam 3 que estão aliados hoje com as propostas, aparentemente, com as propostas do governo, e se colocaria mais 3 ali. Então daria na mesma. A única diferença é que o governo estaria apostando na idade. Ou seja, botando gente nova para que essa gente pudesse seguir um pouco mais adiante. Mas agora eu lhe pergunto, Alfredo, isso não é ter muita certeza da continuidade do processo? Porque hoje de manhã nós discutimos rapidamente isso, mas, veja, em 2026 não há segurança, não há confirmação de que o governo do PT vai continuar no poder. E mais do que isso, você indicando os ministros hoje do STF, quem garante que a direita não vai fazer maioria no Senado em 2026? Para começar a trabalhar em 2027. Se a direita tiver maioria do Senado, não vai adiantar nada você ter maioria no Supremo, porque será um Senado inteiramente diferente e compromissado com uma pauta mais conservadora. Então não faz muito sentido a gente pensar por esse lado de que o presidente Lula vai anular a direita por muito tempo. Não faz muito sentido, porque se a ideia é essa, você tem 50% de cada lado. Só vai depender do eleitorado em 2026. O que você acha? Bom, na verdade, nós podemos observar que os esquerdistas, que o comunismo, de um modo geral, trabalha com planos, com projetos, sempre de longo prazo. E eles costumam vencer pela resiliência deles, pela persistência. Muitos dos planos que eles realizam fracassam, principalmente no campo econômico. Basta ver que em nenhum país sob o comando da esquerda houve algo além da criação e da formação de um contingente maior de miseráveis. No entanto, no que diz respeito ao domínio da máquina pública, eles têm uma expertise muito maior e uma proeficiência muito maior, até porque eles, ao longo do tempo, vieram criando, treinando, aperfeiçoando os mecanismos de ocupação e de destruição das estruturas, das entidades, das empresas públicas e tudo mais. Concordo contigo. Na verdade, esse me parece ser muito mais, e aqui eu quero destacar uma coisa muito importante. Eu creio que esse fato de estarem buscando a juvenilização do STF é a confissão clara de que eles sabem que perderão as eleições de 2026. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo nesse dia 14 de outubro de 2025. A demissão ou a aposentadoria antecipada do Barroso, uma eventual aposentadoria da Carmen Lúcia ou do Gilmar Mendes, para mim, não passa, Paulo, da confissão clara, assumida, de que eles sabem que irão perder as eleições de 2026. O que eles estão querendo é apenas e tão somente se blindar diante de um quadro que eles sabem que é inevitável, que é a volta da direita ao poder. Por isso, Paulo, na minha opinião, eles estão apostando nessa substituição. É mais ou menos um time que está disputando uma final e, poxa vida, sabe que não vai virar o jogo, mas tem uma esperança de ir para os penais, para aquelas cobranças depois do jogo, depois da prorrogação. Aí troca os caras cansados
por novos que supostamente são bons batedores de penais. O problema é que Deus não joga, mas Deus fiscaliza. E Deus está fiscalizando. Mas é muito importante que nós, do campo conservador, tenhamos essa clareza de entender que essa movimentação toda de mudanças de nomes me parece ser a confissão do fim de um ciclo. Olha, digo mais uma coisinha antes da gente passar para o próximo tema, é que isso aí vai ser um problema muito sério se houver a indicação e se houver a aprovação, né? Porque serão todos eles advogados. E serão todos eles pessoas sem experiência na magistratura. Uma experiência que o ministro Luiz Fux tem. Veja você que o PGR indicou pela condenação do núcleo 4 desse julgamento do tal golpe. E o ministro Fux divergiu agora novamente, dizendo o seguinte, que ele não concorda que pessoas que não têm absolutamente nada, que não têm foro privilegiado, sejam julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Que esse julgamento deveria descer para a primeira instância. É a visão de um juiz de verdade, de carreira. Era assim que deveria ser o Supremo na sua maioria. Só juízes de carreira. Porque quando você tem advogados, ainda mais com tudo isso que nós estamos vendo, acaba dando naquilo que nós estamos vivendo. Então cabe ao Congresso Nacional trabalhar uma mudança de postura, votar emendas constitucionais ou, quem sabe, até mesmo uma nova Constituição, né, respeitando as cláusulas pétreas na Constituição que nós temos hoje, você consegue mudar muita coisa. Consegue mudar muita coisa, inclusive a indicação de novos ministros. Você pode tirar a indicação da mão do presidente da República, por exemplo. Isso aí não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea não é tudo que é referente ao judiciário. Então você pode mexer nisso, você pode trabalhar nisso. Se você pode trabalhar o tempo e a quantidade de juízes na corte, você pode trabalhar isso também. Você pode tirar do executivo a indicação. E por aí vai. A gente tem aqui uma série de propostas para ajudar a melhorar o país, né, Alfredo? Você que já é um pré-candidato, você sabe disso, nós temos aqui um monte de propostas maravilhosas que poderiam ajudar a melhorar esse país e a todo esse sistema. E vai chegar um momento que nós vamos apresentar essas propostas para os parlamentares que estão ali dentro. E se elas forem a votação e a aprovação, nós vamos ter um país muito melhor. Alfredo, fica por aí só um minutinho que a gente tem que dar o recado de nosso apoiador e a gente volta na sequência, porque ainda temos muito mais para comentar. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco.
Olá, Paulo, mais uma vez aqui, dessa vez para falar do produto que está sendo um sucesso, né? O produto do século, o produto que vem de encontro ao que a gente precisa para o dia a dia, né? Retardar o envelhecimento cerebral, tirar a ansiedade, tratar a depressão, problemas com insônia, problemas com perda de memória, problemas com foco, você que não consegue se concentrar, você que tem dificuldade em aprendizado, você que organiza o seu dia, mas não consegue executar, tem aquele cansaço mental, você que trabalha com metas, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue se organizar mentalmente, não consegue descansar, e quando a gente não descansa, infelizmente o dia não rende, né? O nosso corpo não funciona, então nós temos que cuidar da parte cerebral. E eu falo bastante do cérebro porque o cérebro é o motor do nosso corpo, né? Então nós temos que tratar. E o envelhecimento cerebral, ele causa diversos problemas. Hoje nós temos doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, pessoas que hoje não conseguem se lembrar de coisas, às vezes coisa do dia a dia, você planejou, não lembra mais, não consegue fazer, depois fala, nossa, esqueci. É pra isso. O cogumelo juba de leão é pra você que anda esquecido, é pra você que precisa se organizar, é pra você que tem problemas cognitivos, você que tem dificuldade com raciocínio, você que tá com aquela pressão psicológica. Ele vai tirar toda a sua ansiedade. E a gente viu no vídeo que hoje o Brasil é líder em pessoas com ansiedade. E é mesmo, são mais de 18 milhões de brasileiros que estão diagnosticados com ansiedade. E hoje a gente vê muitas pessoas no celular. A tecnologia que trouxe muitos benefícios também trouxe malefícios para a humanidade, né? Hoje você vê uma pessoa inteira ligada no celular. É restaurante no celular, é no parque é celular, as crianças no celular. E por falar em crianças, esse produto é um produto especial para criança. Aquela criança que não tá conseguindo se desenvolver, aquela criança que tem dificuldade com foco, aquela criança que tem autismo, aquela criança com TDAH, você que tem um filho, um neto, uma pessoa da sua família que sofre com esse tipo de problema, o cogumelo juba de leão vai ajudar porque ele trabalha diretamente na parte neural, ele melhora a comunicação dos neurônios e ele tem uma ação gastroprotetiva, porque o nosso intestino, o estômago, ele é uma extensão do nosso cérebro. Então, se o cérebro está bem, o intestino funciona bem, o estômago funciona bem, a digestão funciona bem, e quando não está bem, também tem problemas. É por isso que as pessoas, quando ficam nervosas, tem aquela gastrite nervosa, sabe? Aquele ataque, aquela queimação. Você que tem bactéria H. pylori, você que tem úlcera, gastrite nervosa, o cogumelo juba de leão, ele tem uma ação de cauterização na parte estomacal, que vai tratar todo o problema gastrointestinal. Então ele é maravilhoso. É um produto que vai colocar você no eixo. É um produto que vai retardar o seu envelhecimento e vai fazer você funcionar 100% em alta intensidade, sem ter cansaço mental, sem ter ansiedade e muito menos depressão. É um produto muito utilizado nos Estados Unidos. Lá fora ele é conhecido como Lion's Mane e também na medicina oriental ele é conhecido como cogumelo Yamabushitake, um verdadeiro produtaço. E para você que sofre com ansiedade, ligue agora e peça o seu kit. E aproveite, porque os 50 primeiros ouvintes ganham 80% de desconto. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Entrega gratuita, resultado imediato. O produto é solúvel, não é cápsula. Então crianças, idosos, qualquer tipo de pessoa deve tomar o cogumelo juba de leão. E sabe o que é legal? O pagamento só para novembro. Recebe, melhora e paga depois. E ainda tem presente especial para você. É só você ligar. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. O presidente Donald Trump recebeu o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Branca nesta terça-feira, 14 de outubro, poucos dias depois de os Estados Unidos concordarem em fornecer uma importante linha de resgate financeiro ao país sul-americano. No início deste mês, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou o apoio dos Estados Unidos a um swap cambial de 20 bilhões de dólares com o Banco Central da Argentina. Uou! Trocando dólares estáveis por pesos voláteis. Segundo uma fonte familiarizada com o assunto, Scott Bessent participou da reunião hoje com Donald Trump. A ajuda econômica à Argentina representa uma medida incomum para os Estados Unidos, especialmente sob uma administração que, em geral, tem até evitado grandes intervenções externas. A Casa Branca apresentou o acordo como um esforço estratégico para estabilizar um aliado regional importante. Embora os detalhes do acordo ainda não estejam claros, o pacote de resgate pode oferecer a Javier Milei um impulso político importantíssimo e necessário, enquanto tenta conter o aprofundamento da crise econômica no país e fortalecer o seu apoio
ao partido. Alfredo Bessoff, isso aí é uma grana muito, mas muito importante, um fôlego para Javier Milei, e Donald Trump já disse que ele, o Javier Milei, é o candidato dos Estados Unidos para as eleições próximas vindouras agora. Seria a reeleição de Javier Milei, que é um aliado super importante. E uma injeção de recurso na economia argentina, num momento como esse, vai ajudar muito, né? Com certeza, e o próprio Trump falou muito claro, se a Argentina voltar ao passado, nós não teremos essa generosidade e essa bondade com o futuro governo. Na verdade, o grande projeto do Trump, usando a Argentina, é tirar a China da América Latina. Observem bem, o grande projeto que o Trump está colocando em andamento é criar áreas na América Latina para a influência e o poder dos Estados Unidos, expulsando. Basta lembrar que esses 20 bilhões de dólares são muito mais, né, do que os 5 bilhões de dólares que a Argentina tinha de swap cambial com a China. Portanto, o que está acontecendo? O Trump está definitivamente começando ou resgatando uma fase na qual Make America Great Again é fazer todas as Américas grandes outra vez. E é muito interessante, Paulo, porque nesse ano nós ainda teremos mais 3 eleições muito importantes. Na Argentina haverá eleições legislativas, o mandato do Milei segue até 2027, mas nós precisamos entender que na Argentina nós teremos as legislativas, mas 3 países latino-americanos, hoje nas mãos da esquerda, farão novas eleições. E é muito importante a gente observar a preocupação dos Estados Unidos com o que pode acontecer no próximo domingo na Bolívia, onde o candidato da direita, o Tuto Quiroga, é o favorito, com algo como 12% a 14% de vantagem nas pesquisas. Depois nós teremos a eleição em novembro em Honduras, e em Honduras tem uma situação muito peculiar. A Zelaya está com muitas dificuldades de fazer sua sucessora. E os 2 candidatos de oposição lá em Honduras preconizam o rompimento das relações de Honduras com a China e voltarem a reconhecer Taiwan como os seus parceiros de negócio, porque a China promete muito e entrega pouco, segundo todas as reportagens de lá. E aí, depois, para encerrar o ano eleitoral, digamos assim, nós teremos as eleições lá no Chile, que são eleições importantíssimas, onde a candidata da esquerda do Partido Comunista chileno, a Jara, está enfrentando dificuldade. Os 2 candidatos mais fortes são a Evelyn Matei, que seria uma espécie de PSDB, e o José Antônio Kast. Para quem não sabe, o pai dele foi, inclusive, ministro do Pinochet. Então, haverá essa modificação. Aí eu só vou me alongar um pouco nessa geopolítica que eu gosto muito, Paulo. Lembrando que, por exemplo, o prefeito conservador de Lima, o Aliaga, ele já renunciou para poder se focar na eleição, na candidatura para o governo do Peru, José López Aliaga, que é um conservador, um católico fervoroso e que faz, inclusive, atos de autopenitência muitas e muitas vezes. Portanto, há um novo desenho na América Latina, Paulo, e esse novo desenho o Trump está acompanhando. Olha o que está acontecendo com o Paraguai. Você viu quem estava na solenidade lá da assinatura dos protocolos da assinatura da paz no Oriente Médio? O único que estava lá era o Santi Peña, presidente do Paraguai. Foi o único representante latino-americano convidado para participar daquele momento histórico. E nós fomos alijados e deixados de lado. Então, eu fiz essa interação, essa viagem, para que as pessoas entendam que o Trump está usando o MAGA no sentido de Make Americas
façamos as Américas grandes outra vez. E ele está com um jeitinho pavimentando o caminho conservador de direita na América Latina que esteja alinhado com a proposta de governo dele. Veja, você tocou no nome do presidente do Paraguai, você sabe que o Trump tirou ele da lista da Magnitsky, né? Mostrando para todo mundo que é possível sair da Magnitsky desde que esteja alinhado com as propostas do governo americano. E isso animou demais o ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele viu uma luz no fim do túnel. Uma coisa que o ministro, hoje sancionado, poderia também tentar enxergar. Mas uma coisa que nós não entendemos é essa luta, essa resiliência dele, essa persistência dele em seguir por esse caminho que não tem futuro. E o que é pior, pelas declarações, o ministro tem convicção de que ele está no caminho correto. E quem está do lado errado são as pessoas que criticam. Então veja, não tem como isso terminar bem, porque se fosse a parte mais forte dessa disputa, ok, poderia continuar pensando e falando o que quisesse. Mas não é. Do outro lado, que é o presidente Trump, que é o governo americano, é infinitamente mais forte que esse lado a que pertence, ou esse lado em que está momentaneamente o ministro sancionado. Então, acho que deveria pensar, porque as coisas estão acontecendo num volume aonde daqui a pouco o oxigênio some. Está se cercando e aí não tem mais como pedir para voltar atrás. O ministro disse, eles ficam ainda falando, há tempo, volta atrás. E ele disse que não vai voltar atrás, que vai continuar ignorando as sanções. É errado. É errado, Alfredo, ficar falando isso. Porque isso só provoca aquele que não está blefando e que é mais forte do que o ministro. E isso vai representar um prejuízo incalculável e irreversível. Mas, Alfredo, eu tenho que dar esse recado aqui também, que é super importante. Olha só, você já conhece esse perfume aqui? Enquanto o Alfredo estava falando, eu senti um pouco aqui dessa fragrância que faz a gente viajar no tempo e no pensamento. Uma noite em Sevilha. Você conhece esse clima mágico, essa magia que é passar uma noite em Sevilha, na Espanha? Com a cultura flamenca, com um monte de... Eu ia até falar umas coisas aqui que eu deixo para a próxima, né? Seria a pata negra e um buen vino espanhol, né? Uma pata negra é uma coisa fantástica. Depois você pesquisa aí o que é a pata negra. Para quem sabe o que eu estou falando, conhece muito bem. Então, vai fazer você lembrar ou reportar você para esse clima sensacional e mágico que é Sevilha. Acesse o site que está aparecendo aí na sua tela, etielojavirtual.com, e faça seu pedido hoje mesmo. Eu tenho certeza que você vai adorar. Talvez você não precise hoje, amanhã, mas depois, quando precisar, dê preferência ao Ethier, uma noite em Sevilha. Valeu? Vamos em frente. E já que estamos falando de presidente Donald Trump, ele anunciou nesta terça-feira, agora no finalzinho da tarde, que as Forças Armadas Americanas realizaram mais um ataque letal e preciso contra uma embarcação em águas internacionais próximo à costa da Venezuela. Segundo Donald Trump, o barco estaria vinculado ao narcotráfico e a uma organização terrorista transportando drogas destinadas ao mercado norte-americano. O ataque resultou na morte de 6 homens, classificados pelo governo como narcoterroristas, sem que houvesse qualquer baixa entre os militares americanos. O episódio foi confirmado oficialmente pelo secretário de Estado Marco Rubio, que descreveu a ação como parte do combate a uma rota conhecida de tráfico, bem conhecida.
Do ponto de vista geopolítico, a ação provocou reação imediata da Venezuela, que classificou o ataque como um ato de agressão e acusou Washington de usar o combate ao narcotráfico como justificativa para a ingerência política na região. Alfredo Bessoff, essa é exatamente a ideia, né? Deixar os narcotraficantes morrendo de medo de transportar drogas por aquela rota. E eles já sabem disso, que passando por ali vão morrer, mas, no entanto, continuam insistindo, continuam fazendo isso. Mas vai chegar uma hora que terão de parar, né? Na verdade, sempre há uma sedução, porque uma carga dessas, Paulo, envolve muitos e muitos milhões de dólares. E as pessoas vão para o tudo ou nada. Eu não sei, na verdade, se nesse momento continuam passando outras cargas, porque reza a lenda de quem combate de que geralmente pegam um e passam 5 ou 6, mas eu não acredito que estejam passando 5 ou 6 dentro dessa realidade atual. Portanto, é um quadro bastante interessante e revelador, porque também mostra claramente, Paulo, um outro aspecto, como a vida tem pouco valor para o pessoal ligado ao narcotráfico. Observem, eles não estão nem aí se o cara morre ou se o cara explode pelos ares, nada. O importante para eles é que eles consigam passar uma parte das drogas, façam com que uma parte dessas drogas chegue ao mercado consumidor. Mas isso aumenta o medo, aumenta a angústia por parte do Maduro. Observe que o Maduro, ele está agora totalmente botando os pés pelas mãos. Já fechou a embaixada lá na Noruega por causa do prêmio Nobel para a Maria Corina Machado, está fechando a embaixada e cortando as relações diplomáticas da Venezuela com a Austrália. Você observa que o Maduro, tal qual certos magistrados, o Maduro está enredado na sua própria insanidade. O Maduro começa a bater cabeça e toda pessoa, quando começa a bater cabeça, Paulo, ela tende a aumentar o nível dos seus erros, das suas trapalhadas e dos seus equívocos. São provas que não aparecem, são aliados que desaparecem. Nós podemos traçar um paralelo muito claro sobre essa questão. Em relação ao Paraguai, eu só quero deixar claro que quem foi dessancionado foi o ex-presidente Horácio Cartes, que foi sancionado pela esquerda, pelo Partido Democrata. Horácio Cartes, que é uma grande liderança, seguramente a maior liderança empresarial, política e de comunicação do campo conservador do Paraguai, ele sofreu muito nas mãos da esquerda do Paraguai, do Foro de São Paulo e também do Partido Democrata. Portanto, nós estamos observando nessa movimentação do cenário, Paulo, um quadro muito interessante. As pedras estão se movendo. E quando as pedras se movem, as pedras falam muito mais do que as palavras. Rolling Stones. E outra coisa aqui, viu, Alfredo? 2 notícias aqui bem interessantes para a gente encerrar esse programa. Donald Trump disse que o Hamas, que não há motivo de preocupação, que o Hamas será desarmado. O próprio Hamas vai se desarmar, porque se ele não se desarmar, aí sim será desarmado pelos Estados Unidos e por Israel. Aí será desarmado e conhecerá o inferno. Ou seja, não tem saída para esse povo, porque informações começam a circular que o Hamas estaria atacando civis da sua própria gente para não deixar perder o controle da situação, para não perder o controle da faixa de Gaza. Não vai dar certo isso. Se ainda tiver algum remanescente lutando com isso, vai se dar muito mal. Aí acaba de sair imagens fresquinhas, né? Nós não vamos colocar agora, mas amanhã ao meio-dia a gente comenta sobre isso. Alfredo, o Javier Milei entregou a Donald Trump
uma carta de nomeação, dando a ele o prêmio dele, por parte da Argentina, o Prêmio Nobel da Paz. Deu de presente para Donald Trump, porque é o que verdadeiramente acontece, né? O mundo inteiro está vendo que quem deveria receber o Prêmio Nobel da Paz era Donald Trump, não Maria Corina Machado, que aquilo foi uma manobra, uma ação, né, de uma entidade esquerdista, globalista, e o Javier Milei chegou e falou aqui, ó, tá aqui, para nós, você recebe esse prêmio aqui, é o nosso Nobel da Paz para você. O Trump está vibrando, né? Está rindo, né, de um lado a outro. Está muito legal isso. Alfredo, amanhã a gente volta ao meio-dia para a gente falar muito mais sobre isso. Muito bom esse nosso bate-papo. Pena que acaba rápido, né, Alfredo? É muito lamentável. É agradável demais, mas uma hora passa correndo, porque a interação, a conversa, a troca de informações, a troca de... É tão bom poder trocar informações e trazer informações para as pessoas. Antes de encerrar, Paulo, eu sou obrigado emocionalmente a dizer para vocês todos que nós precisamos do seu apoio. Eu me sinto e sou parte do canal Mundial Telenotícias. Para nós fortalecermos essa proposta de comunicação, para nós fortalecermos esse projeto de comunicação, nós precisamos do seu apoio. Nós não temos patrocinadores ocultos, nós não temos mecenas, nós não temos financiadores dissimulados, nós não recebemos verbas por debaixo do pano ou nem por cima do pano. Nosso compromisso é apenas com você. Torne-se membro, avalie a possibilidade de você contribuir com o Pix para fortalecer o Mundial Telenotícias, que, volto a dizer, é um projeto de comunicação único e diferenciado e que leva e que traz e que possibilita que nós tenhamos uma alternativa de comunicação fora da velha mídia. Um abraço, até amanhã. Até amanhã ao meio-dia, Alfredo. Tá bom, Alfredo é muito gente boa. É um grande amigo. Então, ficamos por aqui com esse programa. Agradeço a sua preferência, a sua participação. Você que mandou aqui no chat o tempo todo mandando mensagem, muito legal. E eu lembro que amanhã, meio-dia, nesta quarta-feira, ao meio-dia, estaremos de volta com o Carlos Dias e o Alfredo para a gente analisar mais as situações do dia. Um forte abraço, obrigado mais uma vez e até lá.